Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o PEV Talk. Hoje conversaremos com o Jorge Alcaide, Energy Business Director da Wärtsilä AMER Region South, e Gabriel Cavados, nosso Senior Manager de Project Development. Sejam bem-vindos. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado. Prazer estar aqui, Fernanda. Vamos lá. Alcaide, para a gente poder começar o nosso bate-papo, eu gostaria de que você pudesse explicar um pouco para a gente. Hoje, o cenário mostra uma transição de uma sociedade com energia fóssil para um sistema de geração elétrica com a inserção muito grande das energias renováveis. E isso existem desafios, correto? Quais são esses desafios dessa transição? Legal estar aqui hoje, Fernanda, Gabriel. Antes de eu responder a tua pergunta, tem um contexto em cima disso que eu acho importante destacar. Até alguns anos atrás, discussões relacionadas com geração de energia elétrica estavam basicamente ligadas a fóruns técnicos. Isso até o início dos anos 2000, quando a gente teve aquele racionamento de energia aqui no Brasil, foi um período de desafios, e os fóruns mudaram. A dinâmica do setor mudou completamente. E uma das coisas que eu destaco nessa nova dinâmica é as discussões sobre o aspecto ambiental, que todos os dias crescem e foi de uma extrema importância no setor. Em paralelo com isso, a gente viu o crescimento das fontes renováveis durante todo momento, em todos os lugares do mundo. Então, hoje você discutir energia eólica, solar, é uma coisa comum. E isso é um caminho sem volta. A Wärtsilä enxerga dessa forma, apoia um mundo 100% renovável. Entretanto, é importante destacar que toda forma de geração de energia, ela traz consigo algum desafio, algum tipo de desafio. E então, respondo a sua pergunta. Sim, a gente tem desafios. O principal deles está: fontes de geração renovável, basicamente, depende de ações do tempo, ações do clima. O vento, o sol, o reservatório das hidroelétricas, a gente não tem controle sobre isso. Nós precisamos encontrar soluções para minimizar o impacto da geração renovável. Então, não dá para fugir, mas o clima é um dos fatores que tem uma influência muito grande nessa nova forma de geração de energia. Interessante, isso quer dizer que nós estamos cada vez mais reféns das alterações climáticas, correto? Algum tempo atrás, eu lembro que eu participei de um debate com o meu colega Gabriel, e ele falou uma frase que eu utilizo sempre, né? Quando você tem sistemas robustos de geração de energia, que é o caso do Brasil. O Brasil tem um sistema que eu interpreto como um dos mais interessantes do mundo. A base nossa, ela é renovável, indiscutível isso. Tá? Hidroeletricidade, vento e solar, é uma base renovável. Quando você tem um sistema robusto, como falava, você tem que planejar da seguinte forma: as desvantagens de uma fonte, elas são compensadas com as vantagens da outra fonte. Então, isso é uma coisa para ser analisada sem paixão. Tá? Se você tem uma geração solar, você não tem sol durante a noite, você tem que compensar aquela desvantagem com uma vantagem, seja numa bateria, com vento, com uma geração térmica, alguma coisa nesse sentido. Então, o desafio é encontrar esse equilíbrio entre as desvantagens de uma fonte com as vantagens de outra fonte. Então, o sistema vai estar sempre disponível. Entendi. Então, aproveitando esse gancho, eu pergunto, Gabriel, você escreveu um artigo interessantíssimo que justamente fala a relação, né, entre seguros e planejamento energético. Você poderia explicar muito, justamente ligado a esse assunto agora que o Alcaide acabou de mencionar? Claro. Assim, quando a gente pensa em seguro, a gente pensa, assim, trazer um pouquinho para as nossas vidas, né? O seguro é uma coisa que a gente odeia pagar, né? Todo ano que a gente chega lá, o seguro do carro, a gente fala, pô, vou ter que pagar esse negócio de novo, não usei. No ano passado vou ter que pagar de novo. Mas assim, a gente contrata ainda assim, por quê? Pô, imagina se acontece um acidente, uma coisa que a gente não tem controle. A gente contrata seguro de casa, na mesma coisa. Seguro de saúde, a gente aqui todo mundo saudável, mas a gente paga seguro de saúde porque se a gente precisar, a gente precisa ter acesso a um tratamento adequado de saúde. Então o seguro faz parte da nossa vida, é uma coisa que a gente odeia pagar, mas a gente continua pagando porque a gente gosta de dormir mais tranquilo à noite. Sim. Então, se a gente trouxer para a realidade do mercado de energia e pensar que a fonte eólica e a fonte solar estão cada vez mais
inseridas nos sistemas elétricos ao redor do mundo, as desvantagens dessas fontes, que o Jorge mencionou brevemente, elas trazem muita incerteza climática, né? A gente não sabe se daqui a 5 minutos vai estar ventando ou não, a gente não sabe se o dia vai ser nublado ou não, e isso, de certa forma, impacta a geração dessas fontes. Então, conforme essas fontes são inseridas na matriz energética global em larga escala, essas desvantagens delas ficam cada vez mais frequentes, né? Ficam cada vez mais claras. E elas vão continuar sendo inseridas porque hoje, além delas serem energia renovável e todo mundo querer instalar elas são a energia mais barata do planeta. Então não existe fonte de energia hoje mais barata do que o Sol ou do que o vento. Então a gente pode esperar daqui a 50 anos essas fontes estarem cada vez mais inseridas no mercado de energia e como se proteger dessas desvantagens que ela tem? Essa é a grande questão. Então você precisa, conforme elas ganham participação nos mercados, você precisa cada vez mais contratar um pouquinho mais de seguro para o seu sistema para você ficar preparado para eventualidades que você não espera, né? Alguém aqui consegue prever quando vai estar ventando ou não? Não. Eu consigo prever que amanhã, 6 horas da manhã, o sol vai nascer. Mas eu consigo prever com certa precisão se vai estar nublado ou não? Não. E esses fenômenos, conforme a gente tem mais participação dessas fontes no mercado de energia, vão ficar cada vez mais importantes. Então, o que a gente vai ver acontecer no futuro próximo essas fontes vão ganhando participação ao longo do tempo, porque elas são mais baratas, elas são renováveis, e ao mesmo tempo os sistemas vão contratar cada vez mais uma parcelinha, uma tecnologia para melhorar a operação, para diminuir o risco de segurança energética desses sistemas que ficam mais vulneráveis ao clima, digamos assim. Entendi, mas geralmente quando a gente analisa, estrutura um projeto, se mapeiam os riscos, correto? Correto. Assim, por exemplo, o Brasil, pegar o exemplo do Brasil. O Brasil é extremamente dependente de energia hidráulica. Sim. Então, se a gente olhar o passado, a gente consegue mais ou menos ter uma noção de quando chove ou quando não chove, da quantidade. Então, a gente sabe que chove de novembro a maio e a gente sabe que não chove de maio a setembro. A quantidade a gente tem uma noção, a gente tem 100 anos de histórico, então a gente tem mais ou menos uma noção, mas o que acontece, por exemplo, se acontecer uma seca que não acontece, que acontece uma vez a cada 100 anos? A gente não está preparado para isso, não está no nosso cenário passado, então a gente não consegue prever. Então, como é que você se precaver disso? Você contrata um pouquinho mais de seguro, para um pouquinho mais de térmica flexível para, na eventualidade de acontecer um cenário extremo que você não espera, o seu sistema está preparado. Então, vou citar outro exemplo. A gente sabe que o El Niño acontece a cada 4, 5 anos. Né? O El Niño é um fenômeno climático que faz a chuva ser mais variável. Né? Chove menos num lugar e mais em outro lugar. A gente sabe que o El Niño acontece a cada 4 anos, então a gente consegue se preparar para isso. Mas isso tem um outro tipo de El Niño, de fenômeno natural, que acontece a cada 150 anos, que a gente desconhece e ele dura 10 anos. Será que o nosso sistema está preparado para isso? Então, mesmo para aqueles cenários que a gente desconhece, a gente tem que se preparar. E a única forma é a gente carregar, fazer o sistema elétrico, mesmo não gostando de pagar esse custo, ele tem que carregar esse custo, porque é a mesma analogia do seguro de carro. Ninguém gosta de pagar, mas a gente precisa pagar. Se eu pudesse complementar alguma coisa, Fernando e Gabriel, eu diria, é o que nós chamamos do hot standby. A gente tem ali uma capacidade de geração de energia em standby, aguardando ser chamada. Isso não quer dizer que ela vai estar em operação, mas ela está lá, como o seguro, como o Gabriel chamou. A gente pode dar vários nomes, mas o importante para você manter a disponibilidade do sistema, manter a segurança do sistema, você tem as suas fontes principais e você tem uma reserva de capacidade aqui, aguardando o momento que você possa precisar. Justamente foi o que nós não tínhamos no passado. Tá? E hoje nós estamos caminhando para esse tipo de solução. Entendi. E aí eu te pergunto, Alcaide, para a gente poder começar a encerrar a nossa conversa, você falou de paixão. Então, sem paixão, explica para a gente se a Wärtsilä tem as soluções necessárias para garantir essa robustez no sistema elétrico brasileiro. Sem paixão. Sem paixão. A vida tem que ter paixão, mas assim, quando se discute assuntos técnicos, tem que tirar um pouco do coração, mas vamos lá. Há um tempo atrás, eu estava numa reunião e eu nunca mais esqueço isso, que uma autoridade do setor elétrico fez o seguinte comentário: nós precisamos de energia que esteja disponível apenas apertando um botão. Ok. Quando você olha e você tenta entender isso, a questão é, se alguma coisa acontecer,
eu preciso ter disponibilidade de apertar um botão e a energia cumprir o papel dela dentro de um país tão robusto, tão grande quanto o Brasil. A Wärtsilä está extremamente alinhada com isso, no suporte do crescimento das renováveis. A gente sabe qual é o papel da geração térmica nesse tipo de contexto. E eu diria para você como exemplo, eu não sei se o meu colega Gabriel fez esse comentário, mas o vento, você tem intermitências geradas pelo vento, por exemplo. Então, se o vento cai, você precisa ter uma outra fonte para compensar isso. Se você não tem água no reservatório, você precisa ter uma outra fonte para compensar isso. E é aquela fonte que está disponível apertando um botão, porque você não tem o controle de quando vai faltar água, de quando vai faltar energia eólica, você tem o controle de quando não tem sol, mas os demais você não consegue controlar. Então, a resposta, sim, a Wärtsilä tem um papel importante, a Wärtsilä está trabalhando nesse caminho de suporte à renovável, o nosso papel é da geração flexível, onde a gente consegue estar disponível 100, 200, 300, 400 mil quilowatts apenas apertando aquele botão, 2, 3 minutos, essa energia está garantida para o sistema. Esse é o caminho. Entendido, super entendido, e foi bacana como a gente construiu essa conversa, né? Então, Cavados, as considerações finais a respeito desse tema para a gente poder fechar? Tá. Vou trazer ao começo da conversa aquela história de que ninguém gosta de contratar seguro, né? Mas se a gente pensar bem, o custo do seguro ele é irrelevante para a nossa vida, comparado ao bem que está sendo segurado, né? O custo do seguro de carro é uma fração mínima do valor do carro. O seguro de casa é uma fraçãozinha da sua casa. O seguro de saúde, né, não precisa nem mencionar que não tem infração, né, você está segurando a sua vida. Então, se a gente pensar no sistema elétrico, é a mesma coisa. O custo é irrelevante para o sistema de você contratar um seguro, uma térmica, por exemplo. Porque se você não precisar utilizá-la, é um sinal de que o melhor cenário está acontecendo. O seu sistema está aproveitando energia barata e renovável de baixo custo e está funcionando perfeitamente. Quando essa energia faltar, aí você paga a franquia e utiliza o seu seguro. Mas aqui você está utilizando o seu seguro apenas no momento onde o seu sistema mais precisa. Então, ainda assim, é uma energia de baixo custo, é uma tecnologia de baixo custo, porque você está poupando, na verdade, o seu sistema do custo de um racionamento que é estratosférico. Então, a minha consideração final seria isso, contratem seguros. Não apenas para o setor elétrico, mas para nossas vidas também, porque é uma fraçãozinha mínima. Jorge, por favor, suas considerações finais. Assim, eu acho que isso que o Gabriel está falando, ele é uma mensagem muito importante para a sociedade como um todo, não só para os fóruns de geração de energia elétrica, né? É importante as pessoas entenderem qual a participação de cada fonte. A história da desvantagem de uma, vantagem de outra. Por que ter geração térmica? Agora a geração está despachando, porque o nível de reservatório de água nas nossas hidrelétricas está baixo, então a geração térmica está compensando isso. Sempre tem esse equilíbrio, procurando o equilíbrio. Justamente pensando nisso, que agora, nesse momento em que a gente está conversando, está em debate, as regras saíram há alguns dias, para um leilão de capacidade de energia. Capacidade, é importante ter essa capacidade ali disponível no hot standby, ou no seguro, ou o que quer que seja. Para quê? Para que se você precisar, a energia vai estar disponível. Então, esse é o caminho. É um caminho sem volta, é uma jornada que a gente está aprendendo durante a jornada, todos nós, mas é uma coisa que faz parte já hoje do DNA da Wärtsilä. A gente está no caminho de apoiar um mundo 100% renovável com as nossas tecnologias. Muito obrigado. Muito obrigada. E você, achou esse conteúdo interessante? Siga as nossas redes sociais e descubra como vamos construir juntos um futuro com energia 100% renovável.